Da agricultura, né, Luiz? O meu sonho era ser colono mesmo. É engraçado isso, não tinha sonho de estudar. Vou ser honesto contigo. Não existia ninguém com capacidade financeira para bancar alguém, para fazer um teste num time de fora. Salve, salve, moçada do esporte aqui, tempo todo, mais uma semana, Casa da Terra Vermelha segue nos recebendo, contrato renovado, segundo a Rosana, então a gente embala mais um período, um dia com obras aqui suspensas em função da agenda que esse pessoal também tem, mas com alegria, sabendo que o esgotamento sanitário passa aqui também pela 12 de outubro e pela José Bonifácio, mas o nosso assunto aqui é modalidade esportiva, atletas, ex-atletas, e que tenham também ideias, que possam falar das suas vidas, das suas rotinas, e por isso, olhando a minha agenda, eu encontrei lá na letra J, ele, Júnior Carlos Piaia, muito obrigado por atender esse nosso convite aqui, de vir até a Casa da Terra Vermelha, da tua amiga Rosana, e nesse nosso projeto aqui, que tem exatamente isso que tu ouviu, né? A intenção de contar algumas histórias, de ouvir quem foi da bola, quem ainda é, quem pratica um esporte e que tenha algo para contribuir aqui na próxima hora, que é a ideia de te trazer aqui, para te ouvir sobre o que tu está pensando atualmente. Como vai a vida, Piaia? Que bacana, hein, Luiz? Que bacana. Fiquei Achou mesmo? Pô, ontem, quando você me fez o contato, eu estranhei, né? Porque, de certa forma, estou por fora das mídias nos últimos tempos, já não estou mais na vida pública, né? E aí pensei, ó, que tipo de entrevista o Luiz pode estar querendo comigo, né? Aí tu ganhou a senha, cara. Pô, daí, quando você esclareceu, eu fiquei super honrado, né? Porque eu confesso que só tinha assistido das entrevistas que vocês fazem aqui, né? Achei a do Léo? A do Léo Goy, achei muito bacana, inclusive... O Léo é muito bacana. E admirei muito o projeto deles lá da comunidade, né? Eles têm um projeto fantástico, fiquei assim, super assim, animado com aquilo, porque hoje o interior, né? Por ser interior e uma comunidade que ainda preserva, que tem iniciativas na área do esporte, né? Que hoje em dia, eu sei porque tem meu filho, né? Que pratica, agora está em escolinha, tudo se resume à escolinha de futebol, e lá eles fazem eventos que permitem que as pessoas... Então eu só tinha assistido essa. Joia. Mas fico muito honrado de poder vir aqui e contar algumas coisas da minha trajetória, né? Isso. Nesta área esportiva. Também. Que não é significativo, mas tem lá, para mim tem a importância da onde eu vim, enfim, que tem algumas coisas que são legais e que eu carrego assim como um orgulho, né? Essa trajetória de alguns feitos que a gente fez, principalmente quando jovem, mas ainda com o privilégio de estar podendo brincar de futebol. Estou com 59 anos e ainda brinco de futebol. Dono da área ainda, o xerife. Zagueirão, a Mauro Galvão, né? Que tá na pretensão do cara. Não, mas assim, brinco ainda, até hoje estou com 59 anos, te dizia, né, e participo... Faz 60 ano que vem? Faz 60 esse ano, em dezembro faço 60. Mas lá com a turma da AF, né, dos veteranos, não vou deixar de citar aqui, né, minha turma histórica, eu trabalhei na universidade, então fiz parte aí por muitos anos, como professor, como aluno. E agora não estou mais ligado à universidade, mas mantenho com a associação, né, que representa isso lá. Feliz. Até foi pelo Gabriel, estava do meu lado quando eu fiz o convite, e eu disse, né, para o Jarkuski, Gabriel, o que eu digo para o Piaia? Fala do Sol de América. Ele conhece minha história, né? A história de conquista maior minha é lá. Lá, Vista Alegre, com Sol da América e Itapajé, que era Frederico Westphalen. Itapajé, né? Itapajé,
principalmente no início assim da juventude, uma história muito bonita. A comunidade lá tem uma história bonita também, de vitórias no esporte, principalmente no futebol, né? Que é muito linda mesmo. Eu sei que aqui em Juí, depois vim para cá e acompanhei times importantes como Ouro Verde, Estrela Vermelha, que não vi jogar, mas ouvi de conversa. A Imasa, aí vem Flamenguinho, vem União do Bairro Getúlio, onde eu joguei, disputei, né? E você lembra, né, que no ano que eu vim para Ijuí, uma das primeiras pessoas com quem eu vi no futebol foi exatamente esse que me entrevista, Luiz Berger. E a forma como tu trouxe essa informação me comoveu. Depois a gente pode falar disso. Sério? Né? Não sabia que tinha te comovido, mas foi legal. Me comoveu porque fiquei imaginando aquele gurizinho que vem da cidadezinha dele, doido para jogar, tá ali na tela. Fome de bola, uma barbaridade. E ninguém dá pelota para ele, né? Ele tem que chegar e ir conquistando aquilo. Achando espaço. Isso me marcou, Pia. Mas foi muito legal. Foi Campo do Gaúcho. Campo do Gaúcho, hoje renovado, né? Que bom. Né? Me lembro do finado Ratinho, né? Era ele e o... Estou esquecendo agora do professor... Era o Milton? O Milton Herman. Milton Herman, exatamente. Vocês tinham... Eram juniores, né? Na época. Lembro de alguns dos jogadores. Olha só. Mas, enfim, é uma história. Que ano tu chega em Juí? Eu cheguei em 1983. Eu vim para estudar. Sim. Né? Vim no final de 82 fazer o vestibular. No início de 83 eu passei a residir aqui, a estudar. Vindo de? De Vista Alegre, Frederico Westphalen. Na época, Vista Alegre pertencia a Frederico, era um distrito. Hoje, já há mais de 20 e poucos anos, já é município, né? Então, fica entre Frederico e Palmitinho, para quem quer se situar aqui na região, né? Mais próximo do Rio Uruguai aí. Se transformou numa Augusto Pestana, ou é um Bozano? Eu diria assim, é maior do que Coronel Barros, talvez. É um pouco maior no sentido assim de moradias, né, núcleo urbano, um pouco maior do que Coronel Barros. Mas Piaia mandam lá. Piaia em tudo que a gente brinca assim, que chutar uma macega sai um piaia de lá, né? Naquela região tu vem com 20 de lá? Eu vim com 18. 18 anos. Eu ainda... Era um período que, do ponto de vista de futebol, né, eu já estava já atuava no time principal do Sol da América, né, que tem uma história muito linda, depois posso resumir. Só o nome do time já... E, na verdade, o Sol da América é inspirado num time do Paraguai. Claro. Foi uma... é Sol de América, até eu escrevi Sol de América. Mas tem o apóstrofo. Mas na verdade era para ser uma cópia daquele. Olha só. Era para ser uma cópia. Foi uma visita, vendo lá no interior mesmo, que isso é muito interior, né? Houve, numa época, uma integração do grupo lá da cidade, que ainda não tinha constituído o time, o nome, né? E aí teve essa integração, isso eu sei pela história do meu finado pai, né? Que conta, óbvio que eu não vivi isso, foi bem antes do meu período. Mas que teve essa integração e aí botaram esse nome, né? Inclusive o fardamento lá, as cores do Internacional, né? É vermelho, branco... O do Sol da América acho que tem um verde. Não, é vermelho e branco. Vermelho e branco. Era vermelho e branco. No meu tempo lá, vermelho e branco só. Ora, variavam, né, nesse sentido, mas o campo inicial era um campo, não era totalmente de grama. Nesses períodos, imagina, eu estou com 59 anos, na minha adolescência... Campos bons, eles passam a existir dali em diante, né? E hoje o campo nosso lá é lindo, é um campo cercado, leva o nome de um primo meu, que foi um craque de futebol, finado Neuro João Piaia, com todo respeito, um craque que se hoje estivesse jogando, eu jogaria em qualquer time desses aqui no estado. Mas não saiu do... Não saiu, porque era assim, né? Um período em que não havia essas oportunidades, pessoas... Pequenos agricultores, não existia ninguém com capacidade financeira para bancar alguém, para fazer um teste num time de fora. Mas só para ter uma noção desse Sol da América, do período que eu ainda não jogava, que eu assisti, criança, juventude. Frederico Westphalen tinha uma liga autônoma que não era mantida pelo poder público, era uma liga dos times, uma coisa engraçada, uma autonomia, Liga Barilense de Futebol.
E ela organizou um regulamento de campeonato que dizia o seguinte: para o time levar a taça, precisava ganhar 3 anos consecutivos o campeonato. Sim. Pois o nosso Sol da América lá fez esse feito. No tempo do primo. 73, 74, 75. Eu tenho um irmão que fez parte dessa geração, que eles eram meio dos cabeças desse processo. Certo. E com poucas renovações entre os 3 anos, os jogadores, digamos assim, teve uma alteração talvez de 5 ou 6 atletas de uma geração que eu vi jogar. E confesso, assim, pode ser saudosismo da gente, mas eu vi atletas lá que certamente hoje, nas condições que se disputam hoje, partidas em campos bons, com treinamento, com preparo físico, porque era fora de série. Tinha um conjunto. Ganham na sequência. Que não precisava ganhar. Exatamente, não precisava, mas eles ganharam na sequência. 7-3, 7-4, 7-5. E eu já... Veja, 7-3 eu sou 10 anos, mas já tenho recordação, assim, né? Mas principalmente os últimos 2 anos, porque as finais desse campeonato, elas se davam sempre na cidade de Frederico, onde tinha um campo fechado, que era do Ipiranga. Que o Ipiranga era como se fosse um time semiprofissional. Na época não se dizia isso, falava campeonato amador. Mais ou menos num dos moldes do que o Estrela ganhou aqui, estadual, acho que foi, né? As Copa Arizona. Isso, mas aquele era organizado. Bom, o Ipiranga e o Itapajé, então eram os 2 times da cidade de Frederico que disputavam. Então, no campo do Ipiranga, que era cercado, aconteciam as finais do campeonato. E eu lembro de ter participado das últimas 2. Teve lá. Teve lá. O pai escolhe, o Júnior vai estudar ou vem mais irmãos também estudar? Não, é que assim, da agricultura, né, Luiz? O meu sonho era ser colono mesmo. É engraçado isso, não tinha sonho de estudar. Vou ser honesto contigo. Eu gostava muito daquele ambiente que eu vivia, porque era uma região alegre, a gente convivia com muitos parentes. Final de semana, o nosso negócio era jogar futebol, era brincar. Nós tínhamos opções variadas ali, de cachoeiras, de uma série de outras coisas. E eu gostava disso. E tinha que ir para a roça? Claro, ia. Mas assim, não era um fardo isso, porque todo mundo ia, né? Sim. Não era uma coisa que era só eu que tinha que ir. Não, todo mundo ali naquela região ia. O ruim era ir para aula. O pior que naquele tempo pensava assim mesmo. Claro. Era isso, né? Imagina as férias. Sim. As férias de julho, por exemplo, nesse invernão aqui, fazer melado, fazer chimia, todo mundo junto. Acompanhou embaixo tudo de um galpão. Isso era uma coisa... Tu se divertia pra caramba, né? Sim. Era muito gostoso. Então eu queria ser aquilo. Né? Mas aí, claro, em dado momento, meu pai chegou e disse: olha, filho, sim, eu já tenho 2 da família que vão ficar aqui. Não tem mais espaço. É pequena produção, né? É minifúndio. Essa foi a lógica. Aí, bom, vai ter que estudar. Aí qual é a lógica? O passo seguinte. Eu tinha 2 irmãs que já tinham saído e que, por conta também de falta de espaço, né? E elas, com muito esforço e muito sofrimento, fizeram o técnico de enfermagem em Santa Maria. Mas foi assim um processo daquela de levar comida de casa, de passar fome lá, de as irmãs lá ajudar, enfim. E elas tinham vindo trabalhar em Ijuí, porque era o grande mercado na área de saúde, né, de enfermagem. Bom, Ijuí, o que tem? Já tinha um primo meu que tinha estudado aqui, tinha feito cooperativismos, que eram os cursos mais próximos da questão da agricultura. Sim. Bom, é para lá que eu vou, né? Certo. E aí, como já tinha um caminho, minhas irmãs estavam aqui, vim fazer vestibular em 82, passei e comecei a estudar. Eu nunca vou esquecer, porque assim, 82 foi o ano que deu uma enchente muito grande, chuva. 9-2. Não, 8-2. A 9-2 aqui em Juiz, sim, que inclusive teve pessoas que faleceram tentando ajudar outros aqui, né? Isso eu já estava aqui. Tá, sim. Mas 8-2, a soja, a colheita da soja, ela ficou prejudicada porque choveu muito no período da colheita. E os colonos venderam a soja por praticamente nada, porque as indústrias compraram, só que depois as indústrias conseguiram secar e ainda ganharam dinheiro, né? Mas para a agricultura foi um ano de muita crise. Na verdade foi 8-3, na safra de 8-3. Estou agora me recordando melhor. Tranquilo.
E aí, bom, como o curso de cooperativismo era diurno, era, né, durante o dia, não dava espaço para trabalhar. Aí meu pai chegou no final, no primeiro semestre, dizendo, ó, vai ter que voltar, não tem dinheiro para sustentar. Aí eu já estava entrosado aqui, né, tinha amigos, enfim, e não, eu vim até aqui, agora eu vou para frente. E aí comecei a procurar alternativas. E nunca vou esquecer o Leonardo Zambuja. Leonardo Zambuja era secretário municipal de educação, através de um outro amigo, Cláudio Rocha, que hoje está em Minas, é um enfermeiro, mas já estudava aqui, é um parceiro que eu encontrei na universidade. Ele me indicou para dar aula no Mobral. E aí eu arrumei um contrato para dar aula à noite, no Mobral, para os funcionários da Cotrijuí. Olha, vou te dizer uma coisa, Luiz. Essa experiência aí, eu tremia como vara verde, porque tu imagina um moleque de 18 anos, vindo do interior, que ainda não tem, né, está se ambientando numa cidade um pouco maior, com o clima da universidade, movimento estudantil, etc. E daqui a pouco você vai na frente de senhores de 50, 60 anos para ensiná-los. O que eu vou ensinar para eles? Não tinha o que ensinar. Eu tinha uma cartilha que me mandava. Mas o meu medo, digamos assim, a minha insegurança era tão grande que para me acalmar eu tinha que ficar contando história com ele, preferindo, ouvindo, e depois eu me dei conta que esse era o melhor método, né, para a gente conseguir. Bom, na síntese, só para não ficar com essa história muito comprida, na síntese desse processo, Luiz, eu construí amigos ali, naquele processo eu dei aula, acho que foi um semestre só, depois daí eu consegui o crédito educativo, né? E eu dei aula, assim, eu construí amigos que eu tenho, até hoje, eu tenho amizade com os familiares dessas figuras. Puxa vida. Na cidade de Juí. Foi uma coisa, assim, belíssima na minha vida, mas o frio na barriga e o medo de ir lá na frente deles e ter que dar resposta para eles. Bom, o que eu menos fiz foi dar aula. Certo. Mas marcou, porque eles não se importaram com isso, porque para eles não era questão deles aprender o alfabeto, que é uma coisa, a gente trabalhou nisso também, óbvio, mas era assim a oportunidade deles, de a gente conviver, falar sobre coisas da vida e enfim. E para eles era um espaço de aula também. Bom, ao ponto que eu construí essa amizade, né? Algumas famílias, nossa, até hoje a gente convive, né? Tá, vamos lá. A gente ouve com frequência, e nos tempos agora, quando ainda tinha os grandes fóruns social mundial, os fóruns sociais mundiais em Porto Alegre, figuras lá da organização dizendo: quem chacoalhou a minha cabeça, quem me transformou no que eu sou, foi o Mário Osório. Quem na tua chegada, que assim como nós da comunicação com o Larry, depois de uma aula com o Larry, tu não sou mais aquele. Sabe que eu morei com o Larry, né? Não. Sim. Quem é que Santa Rosa. Quem bagunçou essa tua cabeça? A minha cabeça, eu diria assim, três figuras fundamentais na minha formação inicial. Professor Argemiro Jacó Brum. Você imagina assim, eu venho lá de um interior, faz a 8ª série lá, mas eu era muito jovem ainda. A 8ª série lá em Vista Alegre, depois vou para o colégio agrícola, aí tem, claro, um pouquinho mais de bagagem, mas assim, era um colégio agrícola que ainda vivia sob a cartilha do regime militar, porque era um colégio federal, né, da Universidade Federal. E, então, absolutamente conservadora, inclusive com um departamento de disciplina lá dentro, né, que era um negócio absurdo. Então a gente não tinha visão de mundo nenhuma, eu nunca recebi nada de discussão sobre a sociedade, que não seja assim aquelas cartilhas prontas, né? Eu chego na universidade e começo a tomar conhecimento da famosa, na época, quem dava disciplina era o Argemiro, né? Estudos de Problemas Brasileiros. Inclusive ele tem um livro, né, que ele escreveu e fez várias edições, né, e complementos, ele foi complementando, e que ele mostra para a gente, eu nunca vou esquecer, assim, ele mostrava assim, não,
A sociedade não é o que Deus quer, a sociedade é o que os homens fazem dela. É a evolução do que os homens fizeram. Não que ele estava querendo desmistificar a questão religiosa, não era isso, até porque ele sempre foi um cara religioso, né? Mas aí eu comecei a entender questões lá da minha realidade, a partir do que ele tratava em sala de aula e do que é contando a história brasileira, que eu não conhecia, né? Então esse foi assim fantástico. O outro foi Walter Frantz, sociologia. Walter Frantz, eu não preciso ficar aqui falando sobre o capital intelectual que é esse ser humano, né? E de uma forma muito mansa, né? Um cidadão que não impunha nada, ele apenas levantava as questões, olha, lá tem tal situação, aqui tem tal, assim, né? E, claro, através das leituras, dos livros, a gente vai conhecendo um pouco mais da história e de como os homens chegaram até aqui, né? Porque até então eu não conhecia nada. E, obviamente, que o Mário Osório, na função, digamos assim, na época, ele já era, vamos dizer assim, ele não era da administração direta, mas era a eminência, digamos assim, que dava a direção mais política para... Não era a universidade, aliás, a universidade se transformou quando eu... 85, eu já era presidente do DCE. Ali foi tão rápido assim. Você tem noção de eu chegar em Juí em 83... começar a fazer parte do movimento estudantil em 83, porque era uma efervescência, né? E me transformar em presidente do DCE no ano seguinte, em 84, com todas as barreiras que eu tinha de mim mesmo, de não acreditar, etc. Né? E foi exatamente historicamente, isso é importante para mim, né? Foi durante o meu mandato de presidente do Diretório Central dos Estudantes que a faculdade se transformou em universidade. Transforma em universidade. Mas antes disso tem muito sofrimento, né? Tem muita luta, que a gente participou, os estudantes ajudaram, obviamente, e lógico que aí tinha um movimento já encabeçado pelo Baggio, né? Que era o diretor na época, depois virou reitor, e tantos outros, né? Que não vem o caso, mas é uma história legal, muito... Eu mesmo, para concorrer a presidente do DCE, eu nunca imaginei que eu seria capaz de concorrer, e nunca me indiquei, foram os estudantes numa assembleia que me indicaram, aliás, um ex-presidente chamado Flávio Corso, que era presidente na gestão anterior, numa assembleia sem me dizer nada, sem combinar nada, irmão do Joel... irmão do Joel, exatamente, né? Exatamente. Sim, Depois nunca mais tive contato, ele saiu de Juí. Mas olha só, tu tá um ano aqui, sei lá, não, digo vindo de lá, e o Azambuja te vê como alguém que pode dar aula no Mobral. Isso, confiou. Além do melado que tu fazia bem, alguma coisa que já tinha. Foi por indicação, né? Mas não era... eu acho, sei lá. Aquele gurizinho precisa de ajuda. Eles não iam botar o nome deles Mas também. ele era muito sensível, era um cara, eu acho que o Leonardo assim, sempre teve uma visão... Óbvio, deve ter visto alguma coisa. Sim, mim, né? assim como daí no DCE. Esse rapaz aqui é o meu substituto, cara. Eu nunca vou me esquecer. A primeira entrevista que dei na rádio foi quando a Rádio Progresso ainda era na esquina do Nelson Luquezzi, aqui, né? Sim. Tinha uns papéis na minha frente. Eu fui falar como já presidente depois, né? Sim. Como candidato não precisava. Claro. As folhas não paravam na minha frente, aquilo era um barulho só, né? Foi também precisando dominar Mas, isso. ao mesmo tempo, eu lembro de um elogio que eu tive de alguém que ainda está vivo hoje. Vamos lá. Teodoro Klebsch. Era diretor administrativo na época, depois virou vice-reitor administrativo. Sim. Porque a gente fez ações conjuntas com a direção, enfim, para o advento da universidade, né? E também reivindicações nas questões da comunidade que melhoravam a vida dos estudantes e também da cidade. Então, eu peguei o período em que a Rua do Comércio da Unijuí em diante era calçamento, né? E, aliás, um péssimo calçamento. Que era aquilo? Muito ruim. E o campus já existia. Então, assim, era até uma vergonha para o município aquele acesso, né, tendo uma universidade. Muito irregulares. Isso. Então, né? eu lembro que a gente chegou a fazer passeatas na cidade para que
fosse arrumada aquela rua, enfim, junto com a universidade, inclusive, não de forma desrespeitosa, mas no sentido... Sim. Foi ali o período que mudou também a administração municipal, certo. Eram outros tempos, né? Verdade. Passaram a viver outros tempos aqui sim, em Juí. Sim. Mas enfim, e era um período também que a nível nacional se lutava pela democratização do país, né? Claro. E aí, 84 foi, e Juí foi plena de grandes manifestações, né? 83 já, na verdade. Eu nunca vou esquecer, 83, se é que eu posso contar essa história. Claro que sim. 83. No palanque oficial. O 83 foi o ano em que uma revista, na época, Isto é O que é que será que não pode contar aqui, Rosana? Agora fiquei pensando, será que eu posso contar? Não, é pelo tempo, é que o assunto nosso era para ser futebol, né? Esses dias alguém disse aqui, ó, esses eu não vou contar porque ainda estão vivos. Sobre esses eu não vou falar, acho que foi o Sérgio. Tá. Não, mas claro que tem um conteúdo político, mas sim, foi assim, claro. 83, nunca vou esquecer, o Argimiro Brum, filho do professor Argimiro, que hoje depois foi meu colega também, lá do departamento, foi meu professor, depois meu colega, ele descobriu que o Brasil estava entrando no Fundo Monetário Internacional, através desta revista, Isto é, Senhor, que fez uma reportagem. E aquilo significava uma certa perda de soberania, porque na medida, até hoje né? Agora as pessoas não se importam mais com isso, né? Mas naquele tempo ainda tinha um sentimento nacionalista, né? Recorrer ao FMI. Recorrer, isso era um sinal de que as coisas estavam mal no Brasil. Certo. Muito mal. Para além da carestia que existia, e etc, etc. E isso criou uma efervescência. Os estudantes, professores e a comunidade vão para a rua contra isso. E nos organizamos para fazer uma passeata pela independência nacional no dia 7 de setembro de 83. Claro, foi o movimento estudantil se organizou, a Assembleia de CAIDE lá, eu participante como um curioso nesse processo, muito menos como alguém que pudesse ajudar, mas muito mais como um curioso, né? E eu lembro que aí, lá pelas tantas, precisavam de autorização da brigada. A brigada até ficava mais próxima aqui, naquela época tinha... Na 3 de maio. Aqui na 3 de maio, exatamente. Metade da quadra. Ali. E precisava de autorização para a gente fazer a passeata no final do desfile oficial. Nós íamos fazer, né? Aí pintamos faixa, etc, etc. Eu lembro que daí precisava de uma comissão organizadora. E lá me botaram junto, mas era bastante gente, eu não era na linha de frente, né? Sim. E aí eu lembro que quando foram levar para o comandante aqui, ele disse, ele brincou com a gente, vocês são tão ingênuos, né? Me entregaram a lista completa dos bagunceiros. Dos subversivos. Subversivos. Nunca. Vocês não estão autorizados a fazer passeata. E ainda me deram os nomes, seus inocentes. Exatamente. Eu lembro desse episódio. Né? Aí, nem lembro quem era o comandante da época, isso não importa. Mas isso mobilizava. Isso mobilizava. Tanto mobilizou, Luiz, que depois da passeata, esses registros estão no museu. Tá? Se quiserem um dia resgatar. Tanto, mesmo com a negativa, se manteve a passeata. E o exército botou os tanques na frente, tentou impedir que a gente entrasse, fizesse esse movimento. E nós conseguimos... O desfile dos escolares aconteceu. Então nós estávamos concentrados aqui, onde era a antiga Maluquinha. Tá? Eu me lembro muito bem, e nós conseguimos driblar, porque a ideia era entrar lá onde é hoje a Câmara, e vem como é que é ali a... Aqui corta é a Ernesto Alves? Não, isso, mas enfim, nós conseguimos driblar... você queria entrar na Benjamin Constant. Isso. E nós conseguimos entrar, e nós entramos, e com os tanques do Exército trancando. Isso em 83, que já era fim de ditadura, né? Mas teve isso. Teve isso. E aí com apoio unânime de professores, estudantes, comunidade. E o público que assistiu o desfile, boa parte dele veio para a passeata. Então, aí foi o meu marco de participação. E não tinha nada de revolucionário, de não sei o que, era apenas uma caminhada cívica, né, em defesa da soberania nacional, que era o que a gente tu voltava para casa e que papo rolava sobre isso? Rolava. O meu pai era progressista. Embora assim não tinha uma cultura tão vasta,
Mas ele foi um dos castrados pela ditadura, eu sempre digo isso, né? O meu finado pai tinha, junto com um comerciante, até de sobrenome Otonelli, que essa região também tem, e um outro tio meu, que era por parte de mãe, eles tinham um círculo de livros. Eles compravam um livro e liam em conjunto. Você trocava os livros, né? Olha aí. Aí, com a ditadura, eles tiveram que... E não era nada de livros revolucionários, era romance, era outras coisas. E com a ditadura eles tiveram que encaixotar esses livros. E depois de um certo tempo, quando eu digo que a ditadura, os militares fizeram mal a esse país, né, eles foram obrigados a incinerar esses livros. Eles tinham guardado primeiro num sótão de um comércio, que era desse comerciante, né, que hoje está no Mato Grosso, é rico, enfim. Né, mas então meu pai castrou a possibilidade de desenvolvimento dele dali para diante, porque ele deixou de ler daquele tempo em diante. Então, depois veio a ser presidente de sindicato ainda, mas já numa condição já posterior, sem um avanço intelectual que ele poderia ter adquirido se não tivesse havido essa castração, né? Então, bom, é um período que eu vou entendendo. A pergunta original aqui era quem foram os que influenciaram. Então, esses... Claro que teve vários outros. Eu lembro de um professor na área de língua portuguesa, acho que é Guareschi o sobrenome dele. Pedrinho? Eu acho que é o Pedrinho, e eu não tenho assim absoluta certeza sobre isso. O Pedrinho, você teve... Então em São Leopoldo. Na Unicinos. Ele deu aula aqui. Deu aula, ele fazia. O professor Mário Osório ia buscar. Ele deu aula aqui, eu tive aula com ele também. Só pode. Pedrinho Guareschi. Então era um grupo, claro, que na área específica do cooperativismo, tive com o Baggio, tive com os Basso, praticamente todos eles, né? Castoldi, que também já... eles tinham, na época, um trabalho interessante de seminários, num acordo que tinham com a cooperativa de Passo Fundo, depois quebrou, uma grande cooperativa, para fazer seminários sobre a questão da modernização da agricultura, e aí a gente vai aprendendo, Neita Belato, e o próprio Dinarte foi meu professor naquele período. Então são figuras que ficaram marcadas para sempre, né? Não tem como não ficar, né? Eu costumo contar, porque é muito engraçado isso, meu pai já velhinho, vendo noticiários e lendo e olhando noticiários, de repente ele me chamava, me chame o Belato, me chame o Schneider. Ele queria falar com o Paulo Schneider e com o Dinarte Belato, porque eles teriam as respostas que ele não tinha. Daí, pai, eles também não têm... Ficar preocupado com o futuro e a Amazônia e as crianças. Pai, eles também não sabem. Aí um dia o Belato respondeu, avise para o seu pai que o problema vai cair no colo dessa gurizada e eles vão resolver, acalma ele lá. Mas é isso, né? São figuras assim que colocaram muita gente no caminho do bem, né, Júnior? Mas nesse tempo que ao mesmo tempo, se tu quiser voltar para o futebol... Não, eu ia te perguntar se não vão nos tocar a corneta, levou o cara e não fala de bola. Então, nesse tempo, aqui, veja, eu sou ainda considerado juniores nesse tempo, né? Isso, 18 anos, eu jogava... Até 21. Isso, então eu já jogava no time principal do Sol da América, lá, nessas disputas. Seguia lá e também... Começa aqui. Não, antes de começar aqui, lá, porque eu falei antes que tinha 2 times de futebol que eram considerados semiprofissionais, não era profissional porque não tinha profissionalismo, mas assim, mas amadores, né? Que não disputavam o campeonato municipal, que era o Itapajé e o Ipiranga. As duas instituições, não sei se o Ipiranga ainda tem, mas o campo eles não têm mais, o Itapajé ainda tem. E então só dois meninos da minha comunidade assinavam ficha no Itapajé. Eu e um primo meu. Então está justificando a tua presença aqui. Então, assinou súmula. Tá salvo. E nesse tempo que eu estou estudando aqui, com ficha lá ainda que me permite ser juniores até os 21, eu disputei 2 campeonatos, duas finais estaduais de amadores.
Jogando na zaga? Não, volante. Eu sempre fui volante. Volante. Né? Volante, claro. A zaga foi depois. Sim, o tempo vai chegando depois. E vão te empurrando ali para jogar com Alex e com quem... Tu tem noção da força física que eu tinha naquele tempo? O volante devia ser um Ataquarinha, um Ataquarinha, muito magro. Muito magro. Volante, sim. Sempre fui volante lá. Mas cheguei a participar dessas 2 decisões estaduais. Era um período que ainda os campeonatos não eram de 3 pontos, era 2 pontos. Tu tem noção de quando transformou para 3 pontos uma partida de futebol? Que ano foi Eu não lembro, cara? Mas eu sei que aqueles campeonatos ainda jogava 2 pontos. E a decisão era assim, os 4 melhores que classificavam das diversas chaves disputavam a final num único final de semana, todos contra todos. A primeira foi em São Sebastião do Caí em 1985 e a segunda foi em Picada Café, que hoje é um município, na época pertencia a Três Coroas. Isso, lá, Picada né? Café. Mas o Picada Café pertencia não era nem a Gramado, era um outro município ali próximo. Eu acho que era, talvez Gramado, sei lá, mas da vida, é nem aquela região. Três Coroas, Gramado. Isso, por ali. E a sexta-feira para lá e então, jogavam. Saímos com um ônibus desses, tipo esses ônibus urbanos aqui na sexta, não, começava na sexta, na quinta noite de Frederico, com esse tipo de ônibus, para de manhã ir jogar a primeira partida. Meu Deus. Imagina, e eu casualmente fazia um tempo que eu não tinha atividade esportiva aqui em Juí, porque era período de provas, enfim, eu não estava jogando. Mas o treinador fez questão que eu tinha que estar... Muito mais talvez por uma certa liderança. Eu nunca fui tecnicamente um jogador que tivesse habilidades, mas sempre fui alguém que tinha muita imposição física, força, liderança no sentido de emular os demais companheiros. Então eu acho que essa qualidade fez, tem que ir, o Júnior tem que ir. O Júnior, chamava lá era Júnior. O meu pai me chamava de Nené. Tá. Que é sinônimo de criança, né? Certo. Mas eles me chamavam de Júnior. O Júnior. Então, aí, isso foi em 85. Em 86, o meu irmão marca casamento exatamente para essas finais. E aí, claro, não vou, né? Não vou nas finais. Daí baixa uma comissão do time lá para convencer o meu pai para me liberar. Aí diz ele, mas é ele que tem que decidir. E eu com namorada, daí eu já tinha levado namorada daqui, né? Certo. Pô, tô lá pro casamento do meu irmão, os caras conseguem me convencer, né? Aí você imagina a fome de bola, né? Falou mais alto, vou importância jogar bola, daquilo. Vou jogar bola, cara. Vou lá, oportunidade, né? Casamento. Sábado. Não tô na foto do meu casamento. Por desgraça, as 2 vezes nós ficamos em segundo lugar. Nenhuma das 2 ganhamos. Sim. Mas ter chegado... Mas uma nós perdemos para você deve lembrar, Luiz, tu é do meio esportivo, 15 de Campo Bom, depois transformou em profissional. Mas era o time do Strasburger, né? Que tinha pessoas pagas para jogar futebol. Isso, né? Investia nisso. No primeiro, em 85, nós perdemos para eles, no segundo perdemos para o time lá de Picada Café. Beleza, que também era fortíssimo, estadual de amadores. Diziam lá que eles tinham uns profissionais, estavam jogando, mas enfim, naquele tempo... Tranquilo. Tá. E quando tu começa a jogar aqui... Não, já desde que vim eu já comecei a brincar por aqui, daí vários times. Quando eu cheguei mesmo, tinha um time que era... As minhas irmãs participavam, que não era só um time, era uma espécie de comunidade, um tal de Leônico. Sim. Você conheceu? Claro. Pois então. Já vou lembrar o nome. Gilmar Boger, Leônico. Então. Sim. Mauro Bertolo, isso que é hoje professor de educação física, meu amigo, inclusive. O Leônico. Aqui próximo da gente, né? Eu tinha um bloco de carnaval, etc. Claro, eu me integrei ali, a primeira, daí eu ia jogar, no início ninguém me conhecia, tinha passado o trote na universidade, né, que cortava cabelo, então, bom, vamos lá. Aí eles me chamavam de careca, não tinha nada a ver, mas era o careca, né. Sim. E saíam fazer amistosos, eu comecei brincando em segundinho, logo viram que não, esse aí pode jogar no outro time, daqui a pouco já cheguei no time de cima, né? Olha aí. E aí eu não lembro, o Leônico acho que disputou 1 ou 2 campeonatos, participei, depois
passei por vários lugares aqui. O Rincão do Tigre, eu fui com o Paulo, nosso ex-colega da universidade, Paulo Fensterseif. Sim. Aliás, um eximo camisa 10, né? 10? Nossa, o Paulo era um... Sabia que ele era corredor. Não, jogou futebol. Jogou habilidoso, bola, Paulo habilidoso, sim, ele. O time ali do Rincão do Tigre era o São Paulo. Valdir Rodrigues, o dentista, o Schmidt. Pô! O irmão do Paulo, que é um veterinário, agora não esqueci o nome dele, mas enfim, é meio conhecido também. Esses iam lá no Rincão do Tigre. Jogava lá, joguei uma temporada lá, e depois aqui em vários times. Mas a minha passagem mais forte aqui foi lá pela década de 90, né? Depois aí, já não mais estudando, mas já trabalhando. Sim. No União do bairro do Getúlio Vargas, aí ajudando a organizar, inclusive. Depois no Flamenguinho, cheguei a jogar alguns 2 ou 3 campeonatos, na AF. Então eu joguei em alguns times de ponta, digamos assim, aqui. Claro. Mas os êxitos esportivos não foram tão grandes em termos de conquista. Eu fiquei lá nas finais de vários campeonatos, enfim, né? Tá. Mas o importante é que estava sempre presente aí. Agora fico mais aliviado, porque senão ia vir a corneta. O que tem que levar o Piaia lá no programa, senão jogou, assinou a súmula, tem fotos, tem pra gente mostrar. Tenho vários. Depois disso, a Juricaba, eu fui trabalhar na década também, lá em Juricaba tive umas passagens importantes lá, que, aliás, é um município que é quase, para mim, é quase uma segunda casa, né? Porque o meu primeiro emprego profissional foi lá, né? Em Juricaba? Em Juricaba, em 85, eu fiquei de 85 a 88 em Juricaba. Onde? Na cooperativa, primeiro, na Cotrijuí, depois na prefeitura. Olha aí. E disputei lá com os grandes também, né? Fiz parte lá da turma lá da linha 24, dos Camargo lá em cima. Eu joguei num campeonato, para ter noção, e titular, não era reserva, dos Camargo lá, onde eles tinham até hoje, né, tu chegou a conhecer todos eles? Eu acho que... Carijó, Nenê, o Dico, claro. o Velho. Isso aí. Então, nós fizemos parte dessa eles lá, que nós tínhamos uma Deixa eu te legal. perguntar sobre isso, em termos de socialização, para transformar num cidadão íntegro na sua totalidade, a importância de ter convivido e seguir convivendo, mas com essa turma do esporte, do futebol. Não sei se me fiz entender, mas não, o valor tem um disso, valor imensurável. que tu podia ter ficado só nos livros, claro, ali a tua carreira ia ser também reconhecida. Talvez eu nunca tive assim o perfil do intelectual, né? Eu sempre me esforcei muito, obviamente, fiz o curso de cooperativismo, depois na década de 90 eu fiz economia, né? Depois fiz especialização e virei professor da universidade. Tá? Eu me esforcei muito para isso, mas eu nunca tive um perfil intelectual de ser aquele cara que só... vamos dizer assim, vai viver da intelectualidade ou apenas do conhecimento para ensinar. Talvez pela origem um pouco, para mim ficar bem eu preciso judiar do corpo. Não sei se já usou essa expressão, mas eu preciso... Então eu tinha muito isso. Então o movimento de você estar na prática do esporte, né? Seja final de semana, durante a semana, salão, coisa assim, né? Eu precisava bastante disso. E eu gostava muito de contato com agricultura. Então, a Juricaba eu fui trabalhar com agricultores, né, num primeiro momento. E isso vai me dando a condição de convivência com diversos estratos da sociedade. Né? E o futebol também te permite isso. Particularmente, no caso do futebol, com uma parcela que às vezes não é essa parcela que está mais dentro da sala de aula, como eu convivi ali na universidade, né? Que vive mais no bairro, que vive uma outra realidade, a realidade do trabalho, etc. Então você conseguia compreender melhor os anseios vamos dizer assim, os movimentos, para onde esse povo quer ir, o que eles desejam, o que eles... Então isso sempre me deu, digamos assim, muito elemento, inclusive para a minha atuação posterior, né, que vou ter uma vida pública, né,
E é exatamente a partir dessa construção. O futebol tem esse elemento, porque no meu primeiro mandato de vereador, elegi em 96, a base do meu eleitorado foi o bairro Getúlio Vargas, onde o Clube União, que até hoje resgatou, até há poucos dias fizeram uma festa bonita dos 40 anos, e eu estou inscrito com eles para ir a Foz do Iguaçu agora em setembro fazer uma excursão de reencontro de alguns amigos que jogaram ali, etc. Tenho que trazer esse pessoal aqui também. O Irani tem história. Com o Irani, que assiste o canal. Assiste o canal. Eu acho que era interessante trazer esse pessoal aí. Bom, então eu tive uma trajetória de um bom tempo, assim. Claro, Irani e outros. Lá. Sim. Tu tinha o quê? 23? Cara, fazia as contas. Foi em 96. Sou ruim de fazer a matemática no ar aqui. Se tu vai fazer 60, eu 30 e alguma coisa. 32, então. Acho que por aí. Foi no ano que o Ortiz elegeu prefeito, né? Aqui em Juí. 96. 96. Né? Foi mais depois. Sim. Né? Isso. 96. Mas foi, então, para responder a tua pergunta, sim, essa convivência, ela enriquece, me deu elementos. Talvez não tanto para uma vida intelectual, né? Porque eu também não me dediquei mais. Sim. Mas para mim a formação, para mim entender como é que funcionam as comunidades, para mim respeitar, digamos assim, os desejos, os anseios, sem dúvida. Né? E antes eu falei íntegro e vi que a palavra não era integral, né? Íntegro está em outra prateleira aí, mas tranquilo. Muitos bailinhos lá no Getúlio Vargas, nas sedes, no Industrial, aí na região, né? Aquela coisa inocente, que era uma coisa legal que você fazia, né? Hoje eu acho que nem dá mais para fazer isso, né? Porque a sociedade se virou se alterou muito, né? Porque antigamente, assim, não tinha risco de algum tipo de violência, coisa assim. Hoje, talvez um pouco mais difícil, né? Mas vivi esse período muito legal da minha vida. Que bacana. Muito bom. Tu não vai poder encerrar essa participação aqui, essa entrevista, sem avaliar a Ijuí, que acabou sendo a tua cidade, tu escolheu isso aqui para morar, né? Antes de perguntar, para não esquecer o que anda fazendo o Júnior Carlos Piaia, falou, fui professor da Unijuí, né? Eu até imaginava que ainda seguisse com alguma atividade lá, mas não mais. Não mais. Eu deixei de ser professor em 2013, quando eu recebi o convite, primeiro do meu partido, mas também do governo, na época, o governo Tarso, para integrar o governo a nível estadual. Eu fui diretor do DEFAP, da Secretaria da Agricultura, um período de uma crise que houve lá, e o meu partido achou que precisava de alguém com o meu perfil, com a minha experiência para ajudar. E eu tive que fazer a opção de pedir demissão da universidade, porque eu já tinha gozado dos 2 anos de licença anterior, quando eu estive na direção estadual do partido. Então eu acabei tendo que pedir a demissão, e na volta eu já tinha, de certa forma, construído um compromisso de ser candidato em 2014, né? Naquela fatídica eleição que eu fiquei fora da Assembleia por 3 votos, né? Então, bom, depois daí decidi que eu não ia mais seguir a carreira universitária, né? Já tinha fincado esse pé na política, a Manuela tinha sido eleita e já tinha dito que pretendia engravidar, que eu tivesse que assumir o mandato. Eu acabei assumindo depois, né? Foi pouco tempo, mas assumi, depois me elegi vereador aqui, enfim. Mas, enfim, eu agora estou no ramo de empresarial. Estamos juntos aqui na empresa Sol Engenharia, na área de energia sustentável, né? Solar sustentável, vizinho aqui próximo, né? Claro. Está completando agora 2 anos que a gente está trabalhando junto aqui. Claro, eu sou aposentado desde o ano passado, do final do ano passado, e complemento, vamos dizer assim, eu nunca imaginei, vou ser bem honesto, né? Que pelo meu perfil, né? Tanto de vida pública quanto na universidade, que em algum momento eu fosse virar vendedor e assessor nesse campo, né? Mas é uma área que eu estou gostando muito, né? Porque também me dá uma certa liberdade de horários, me permite transitar pela cidade, falar com pessoas. Agora talvez eu esteja
refazendo laços com pessoas que eu já tive, que há muito tempo eu não tinha oportunidade de fazer. Então tem sido um período muito bacana para mim, né? E obviamente a atenção principal é a família, né? Porque a vida pública, eu fui quase 30 anos na vida pública, ela consome demais para quem faz com honestidade, com afinco de querer, de fato, por proposição, por a paixão mesmo, por querer mudar as coisas, ele sofre demais. Eu sofri muito. Porque você imagina a minha história, né? Vista Alegre, começa por aí. A maioria daqui, 90% dos que vão nos ver, talvez não tem nem noção de onde fica. E é um municípiozinho pequeno mesmo, lá do interior do Alto Uruguai. Eu vim para Ijuí. Poxa, eu fui 3 vezes candidato a prefeito e quase ganhei a eleição. Eu ficava pensando comigo, mas será que é meu destino mesmo isso? Porque não tem outra pessoa mais capaz aqui, que já construiu história para ser, né? E eu nunca forcei. Tinha isso, chegava a ver. Eu me perguntava. Nunca te achou, eu me perguntava isso. Eu me perguntava porque eu digo, poxa, porque eu nunca botei como pretensão, eu quero ser. A vida me levou a fazer isso. Sim. Eu acho que os meus mandatos de vereador, os 2 primeiros, num período totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? Não tinha os meios de comunicação da forma como nós temos, redes sociais. Então, o meu trabalho foi muito no esforço mesmo. Eu fiz um trabalho forte, com princípios bem claros, mas, né? E apareceu, teve resultado. E isso me levou a... Você imagina, assim, eu fui candidato a primeira vez, eu sou do PCdoB até hoje, sempre fui, um partido que muita gente tem preconceito, né? Não conhece, tem preconceito porque não conhece. Se conhecesse, não teriam. Mas, enfim, não vou entrar nesse debate aqui. Tá bom. Então, veja, o PT sempre foi o maior partido de esquerda. E eu fui de forma natural, eu não tive que me bancar para ser candidato. Entendeu? E em 2004, quando foi a primeira vez. Né? E nós fizemos uma votação que, por pouco, né? Era só mudar 1000 e poucos votos, eu teria sido eleito. Isso. Então, isso teve um certo impacto. Né? E eu sempre me coloquei essa pergunta, mas por quê? Será que não teria outro que aqui? Mas, enfim, isso é o tempo passado. Eu acho que tudo isso serviu para a gente, mesmo nessas derrotas, quero dizer assim, e eu sempre considerei assim, perdida a eleição, mas a gente fez um debate consequente. E muitas das questões que a gente botou no debate, depois acabaram sendo aproveitadas pelas administrações que seguiram. Sim. Certo? Sim. Então, assim, você é um perdedor porque perdeu. Não, eu não sou perdedor. Eu sou um vitorioso, porque eu coloquei questões que depois foram debatidas, né, a partir do debate que nós provocamos. Claro que eu não botei sozinho. Eu botei com o grupo, com quem nós estávamos junto. Sim. Tu me entende, Luiz? Me entendo. Então eu nunca me considerei, eu sou inédito. Eu era o porta-voz disso. E tu então, é bem assim, isso aí mesmo, Pia. Estou assinando embaixo então disso. Então eu não posso me dizer, foi um derrotado. Não foi. Depois voltei, me elegi vereador novamente. Sim. Agora, por último, não me elegi por conta a irracionalidade que tomou, né, a sociedade nos últimos tempos. E como eu preferi me manter fiel a meus princípios, óbvio, muita gente que antes me via de um jeito passou a me ver de forma diferente. E é muito engraçado isso, né? Pessoas que votaram em mim, que sabiam, que conhecem minha índole, sabem, mas hoje, porque disseram para eles que, né, ser de esquerda é ruim, viram as areias. É poucos, mas existem. Né? Então, mas é isso, eu estou fazendo isso, cuidando da minha família. Eu tenho um filho de 13 anos. 13 anos, que inclusive ao vir aqui eu deixei ele na escolinha de futebol lá. Onde ele vai? Vai lá na escolinha do Visma e do... no CFE. CFE. E aquilo lá, olha... Concorrida bastante. Não, e o Osmarzinho e o Paulo exigem comportamento e... Você sabe que eu só para concluir isso, né? Claro que sim. Eu nunca tive pretensão e não tenho que ele seja profissional, enfim, mas se por um dia bater, que vá, né? Mas eu sempre via a obrigação dele fazer uma atividade esportiva como forma de vida e de corpo, né? Para ter mente e corpo. Aí na pandemia teve um período que ele
parecia que ia desistir, não queria. Eu fiquei até vexado com isso, né? Dizia, ó, vai ter que achar outra coisa. Mas felizmente agora, de uns tempos para cá, parece que deu aquele clique, ele tem gosto, quer ir, tem vontade própria. Certo. Começou a se interessar mais por esporte, e eu fico feliz com isso. Né? Sem dúvida eu acho que para a formação dele não tem coisa melhor. Né? Sim, meu guri de 30 fala até hoje, cara, quem jogou a Copa Dunga. Então é isso, né? Muito bom. E aí, Juí, o teu olhar para a nossa cidade, consegue olhar para frente, tem uma eleição ano que vem. Tu te aposentou também nessa área? Olha, muito difícil. Eu sou um homem de partido, tu sempre soube disso, né? Sempre persegui determinações, ajudei a construir as decisões, mas sempre segui o que a maioria definiu. Eu pedi já ao meu partido que não me escale mais para ser candidato. Isso foi um pedido que eu fiz, né? Por conta de que tem que cuidar um pouco também da minha saúde, da saúde da minha família. Então, só se numa situação extrema que não tiver alternativa, aí posso participar ainda, mas não gostaria. Eu vejo que Juí, eu tenho um sentimento assim, de um lado, um sentimento bom, porque é uma cidade, nós não podemos desprezar, nós vivemos numa cidade que tem uma relevância importante no cenário regional, estadual. Eu só acho que nós perdemos algumas oportunidades históricas que a gente deixou passar, né, e que talvez não é tão fácil a gente recuperar elas de novo. Consegue pontuar? Bom, um deles, que eu acho assim, na área de energia elétrica, eu acho que a gente deixou passar o bonde da história do setor público, eu falo. Não, porque nós temos a Seriluz, obviamente, galgando, né, avanços importantes. Sim. Mas acho que para o município, a questão da geração de energia para o setor público, nós nos enrolamos, a cidade se enrolou. Acho que nós podíamos ter vivido. E acho que ainda estamos defasados, mesmo no que está aí hoje. Faz muito tempo que a gente discute alternativas a esse definhamento do DEMEI, e eu não consigo ver nenhuma proposta, ninguém debatendo isso, assim, da administração, isso. Acho que esse, para mim, é uma frustração, que era uma oportunidade que nós poderíamos ter tido, né? Falo também na área do ensino. Acho que, olhando para trás... Mas só do DEMEI, para entender melhor, que cavalo passou e nós não... Nós não construímos usina, o aumento das usinas, geração de energia. E aí, praticamente, a geração hoje pública de Juí, ela é obsoleta. Entendi. Não tem mais... Então, tu tem que ficar com a distribuição. Mas mesmo na distribuição, nós deixamos passar, por exemplo, os provedores de internet, o fornecimento de internet, que a Seriluz está fazendo. Nós aí tem uma estrutura cara para manter... Exatamente. Nós estamos recebendo dos outros provedores que pagam por usar os nossos fios, mas nós podíamos ter tido o nosso, e para aumentar a renda. Então, nós não fizemos. Nós não tivemos essa capacidade. A cidade não teve. E eu acho que isso vai pagar caro ali na frente, por não ter isso aí. Né? Acho que, falei antes na área do ensino, agora talvez a gente retome com essa questão de Instituto Federal, embora há muitos prós e contras, mas acho que é uma oportunidade que nós não podemos perder, mas eu acho que nós deixamos passar um tempo que nós poderíamos ter transformado a universidade nossa numa universidade pública. Aí teve vaidades... Não vou entrar nesse debate, porque tem gente que se milindra com isso, e não quero tirar aqui o papel que a Unijuí teve nesse processo, e tem, óbvio, eu sou cria da Unijuí, vou defender até a morte, mas talvez a gente pudesse ter iniciado a construção dessa história de outra forma mais pujante para adiante, né? E aí nós não conseguimos fazer isso com o pulso e a necessidade que nós tínhamos para fazer. E acho que também nós acabamos... aquilo que precisa fazer para uma cidade avançar com mais... é ter mais unidade entre os setores da cidade. Acho que assim o poder público não exerceu e não exerce o seu papel de liderança na proposição do rumo do desenvolvimento para a cidade. Ele está acontecendo, não estou dizendo que não... tem investimentos acontecendo, etc., mas é muito por conta e obra da nossa localização e vamos dizer assim, das oportunidades que a realidade nos coloca. Sim. Mas nós poderíamos ter feito o equacionamento de outros problemas se a gente tivesse tido uma capacidade de diálogo diferente, porque nós temos aí essas iniciativas importantíssimas de
das etnias, de outros elementos da nossa cultura que são fundamentais, mas a gente se dividiu demais, a gente não teve essa pujança, nem do ponto de vista empresarial, vamos ser honestos aqui, tá? E também do poder público, que deveriam ser os dois setores que deveriam ter atuado mais para fazer o cimento, digamos assim, de alguns projetos piloto para a gente avançar. E isso passa por uma liderança assim, que fica isso, acima isso, que teria que tenha ser alguém essa que condição, consiga olhar. E nós não temos. Nós não tivemos. Eu acho que nós não tivemos. E cada um fica com os seus interesses. Ficou muitas vaidades. O que está nessa entidade tem vaidade em relação ao que está na outra. O líder daqui não senta com o outro. Se sentou formalmente. Sim. Porque se tu vai ali para fora, o discurso que nós temos unido. Mas ela não aconteceu isso de verdade. Tá. A minha opinião é que não aconteceu. Tá. Faltou um pouco esse negócio de você cimentar que deixa de lado a tua vaidade lá, a tua daqui, isso. E vamos por aqui. Tanto é que nós estamos recém agora discutindo e talvez equacionando o problema das paralelas do 285. Isso. Recém agora. Veja que outras cidades já fizeram essas coisas muito mais tempo, tiveram força política para isso, né? Sim. Então, claro que nós temos iniciativas fantásticas aqui, né? Por força de líderes importantes, nós temos os hospitais feitos aqui, que são, nós nunca podemos negar essas questões, tu entende? Mas eu acho que nós podíamos mais. Tá. Tua aparência está muito boa, me fala da tua saúde, como é que tu cuida disso, hein, para a gente fechar com esse assunto? Dá tempo ainda? Dá tempo. Não, eu estava até comentando aqui com uns amigos aqui antes da nossa entrevista que eu fiz, a partir de uma dúvida que eu tive no ano passado sobre... Eu uso uma medicação que eu usava há muitos anos, que é o tal do omeprazol, e fui ver as consequências desse... Te fervia o radiador. É fruto da política, né? Da insegurança da política. E aí eu fui estudar, vi que isso, a longo prazo, eu teria malefícios, com certeza. E aí busquei um tratamento de uma medicina integralista, né? Que é aquilo que a gente chama da medicina que não olha apenas um problema, ele olha o corpo, né? E para minha felicidade, de janeiro para cá, eu estou fazendo essa mudança de hábitos, não é nada, mas algumas mudanças de hábito alimentar, algumas mudanças de comportamento, a minha saúde melhorou 100%, tanto que eu brinquei contigo, né? Eu ainda jogo futebol hoje, com 59 anos, lá na AF, e às vezes disputando com gurizada que são mais novos, bem mais novos do que a gente. Claro, eles me ganham sempre, mas eu tô lá junto. O fato de estar lá, isso já é uma conquista, é uma vitória. Para mim é uma vitória. Colocar um uniforme, se aceita ali no time da AF, não ser o último lá, que fica... Então eu estou me sentindo muito bem, né? Acho que encontrei alguns equilíbrios que antes eu não tinha e que agora me sinto bem e com mais desejo de viver ainda, né, Luiz? Claro que sim. Yaya, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Fiquei muito alegre em te receber aqui. E não te contei a história, né? Nós não reproduzimos aqui como eu te conheci, né? Pois é. Fica para próxima. Não, tu chegou a dizer, né? Aqui na montanha, chegando para ver se tinha uma vaga. Nos primeiros meses que eu estava em Juí, eu tinha uma ou duas... Morava por aqui? Morava próximo, numas casinhas que tem aqui muito próximo do Rui... Colégio aqui, o Rui Ramos. Não, Rui Ramos não. Vamos lá, Ruizão, exatamente. Minhas irmãs moravam ali, então, os primeiros meses... Às vezes tinha uma tarde livre do estudo e eu queria jogar bola. Ali próximo tinha aquele campo. Eu ia lá assistir, lembro, Luizinho de goleiro lá, treinando nos juniores do coisa. E depois até joguei junto contigo lá, que sim. Volante Júnior Piaia, nosso entrevistado da semana, com toda a capacidade que tem. É uma entrevista muito rica e espero que gostem, que possam compartilhar, curtir, se manifestar. É o tempo todo com a Terra Vermelha em mais uma semana aqui de entrevista. Cuidem-se bem, até a próxima.